Olá! Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer este lindo suplá. É uma peça muito rápida, muito fácil de fazer e é bastante interessante aqui nessa parte que nós trabalhamos com o azul e o branco. Nós não vamos ficar cortando as linhas a cada troca. Nós deixamos a linha sem cortar e trabalhamos com a outra cor. E cada volta que nós terminamos, não precisamos cortar as linhas, então não temos que ficar arrematando as pontas das linhas a cada volta. E eu gostei muito do resultado final dessa peça, eu espero que você goste também. E se fizer e gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais e a medida da peça. E para trabalhar essa peça, eu usei aqui o barbante predileto, usei o branco e o azul. Os dois fios são número 6 e a quantidade de linha que a gente usa é bem pequena. Contando aqui tanto o branco quanto o azul, eu não gastei nem 100 gramas das duas juntas. Então é bem pouquinho linha que a gente usa. E eu trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm e usei também uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para arrematar. E a medida desse suplá é de 35 centímetros. Então aqui, olha. Na borda desse lado, venho atravessando bem pelo meio aqui da peça até o outro lado, 35 centímetros exatamente. Então, aqui, ó. Começo fazendo 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu criei um anel com essas 8 correntes. Aqui nesse anel eu vou trabalhar o total de 18 pontos altos. Então, começo com 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando os pontos altos aqui, pegando por dentro do anel até fazer 18. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, trabalhei aqui os meus pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Agora, nós vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. 1, 2, 3. Agora vamos dar início à nossa segunda volta. Eu começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Em seguida, volto aqui no mesmo local, faço mais um ponto alto. Na segunda volta, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto que temos de base. Então, fiz 2 pontos aqui no primeiro ponto, agora venho no ponto à frente, faço mais 2. Venho no ponto à frente, faço mais 2 pontos altos. Bem, então vamos continuar com esse padrão de fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. No final, nós teremos aqui o total de 36 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 36 e venho. Trabalhei os 36 pontos altos da segunda volta. Para encerrar, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos dar início à terceira volta. Começo com 3 correntes. Venho aqui no mesmo local e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos num único ponto de base. Em seguida, eu vou fazer um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos que eu tenho aqui na base. Então, venho para o ponto logo à frente, aqui eu trabalho um ponto alto. Venho para o próximo ponto e faço um ponto alto.
Então, aqui, trabalhei 2 pontos altos sozinhos, usando 2 pontos de base. Na sequência, eu faço um aumento. Então, no ponto logo à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Fez o aumento? Trabalha um por um nos próximos 2. Então, esse aqui será o padrão da terceira volta. Nós vamos fazer o aumento num ponto, depois, nos próximos 2 pontos de base, fazemos um ponto cada um apenas. Em seguida, repetimos. Então, agora, na sequência, faço 2 pontos altos nesse próximo ponto e um por um nesses próximos 2. Então, nós vamos trabalhar com esse padrão a volta inteirinha. No final, nós teremos aqui o total de 48 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 48 e venho. Trabalhei os 48 pontos altos da terceira volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, todas as nossas voltas são fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo com 3 correntes. Venho aqui no mesmo local e faço mais um ponto alto. Então, aqui, trabalhei 2 pontos altos num único ponto de base. Em seguida, eu vou fazer um por um nos próximos 3 pontos que eu tenho de base. Então, aqui, fiz 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Na sequência, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos usando um único ponto de base. Agora, faço um por um nos próximos 3. Então, esse aqui será o padrão da quarta volta. Um aumento, depois 3 pontos altos sozinhos usando 3 pontos de base. Então, aqui, repito, faço no próximo ponto 2 pontos altos. E um por um nos próximos 3. Trabalhando com esse padrão, no final teremos aqui 60 pontos altos. Eu vou fazer os meus 60 e em seguida eu venho. Trabalhei os 60 pontos altos da quarta volta, agora vamos fazer a quinta volta. Começo com 3 correntes, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui fiz 2 pontos no único ponto de base, em seguida faço um por um nos próximos 4 pontos que eu tenho de base. Fiz 4 pontos altos usando 4 pontos de base. Então, esse aqui será o nosso padrão, um aumento e 4 pontos altos sozinhos. Agora, eu já começo a repetir o padrão. Então, faço aqui no ponto à frente 2 pontos altos. E em seguida, trabalho um por um nos próximos 4 pontos de base. Então, aqui novamente eu fiz o aumento e depois fiz 1, 2, 3, 4 pontos, usando 4 pontos de base. Então, nós vamos assim pela volta toda. No final, nós teremos aqui o total de 72 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 72 pontos altos da quinta volta. Agora, vamos fazer a sexta volta. Eu começo com as 3 correntes. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar um por um nos próximos 5 pontos que eu tenho de base. Fiz um aumento, em seguida trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos, usando 5 pontos de base. Então, esse aqui é o padrão. Agora, eu repito, faço um aumento nesse ponto logo à frente. E trabalho um por um nos próximos 5 pontos de base.
Então, aqui, olha, de novo, fiz o meu aumento e depois trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, usando 5 pontos de base. Nós vamos seguir com esse padrão pela volta toda e no final nós teremos aqui 84 pontos altos. Eu vou fazer os meus 84 e venho. Completei a sexta volta, fiz aqui os 84 pontos altos. Agora vamos trabalhar a sétima volta. Eu começo com 3 correntes. Em seguida, volto aqui no mesmo local, faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos no único ponto de base. Em seguida, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto pelos próximos 6 pontos que nós temos de base. Então, aqui trabalhei o aumento, em seguida fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, usando 6 pontos de base. Então, esse aqui é o nosso padrão. Agora, na sequência, venho para o ponto à frente, faço aqui 2 pontos altos. E em seguida, trabalho um por um pelos próximos 6. Então, aqui, olha, de novo fiz o meu aumento e depois trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, usando 6 pontos de base. E vamos repetindo esse padrão pela volta toda. No final, teremos aqui o total de 96 pontos altos. Eu vou fazer os meus 96 e venho. Completei a minha sétima volta, fiz aqui os 96 pontos altos. Agora, nós vamos trocar a cor da linha, mas nós não vamos cortar aqui o barbante. Então, eu vou fazer assim, eu vou estender essa laçada, deixar ela bem grande assim, para não ter perigo de desmanchar. E vou deixar essa linha que eu estava trabalhando aqui, olha, desse lado. E a linha que eu vou usar do lado de cá, ao contrário. Porque assim não tem perigo de embramar aqui a linha. E aqui para eu amarrar esse barbante, eu vou contar aqui, olha, do local onde eu fechei a minha sétima volta. Então, conto a partir do local onde fechei, voltando aqui atrás. 1, 2, 3, 4 pontos. No quarto ponto aqui, voltando atrás, eu amarro o azul. E agora vamos dar início à nossa volta de número 8. Eu vou começar buscando aqui a linha e fazendo 3 correntes. Volto no mesmo ponto de base e trabalho mais 2 pontos altos. Então, até aqui fiz 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, volto no mesmo ponto de base e faço aqui mais 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos num único ponto de base. Depois de trabalhar esse grupo de pontos, eu vou fazer uma corrente. Fez essa corrente, nós vamos vir na base e vamos pular 1, 2. No terceiro ponto, que é o ponto que está aqui a minha laçada, eu vou prender um ponto baixo. Então, atravesso aqui no mesmo ponto que está a laçada e faço o ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. Fez essa corrente, vem na base e pula aqui. 1, 2. No terceiro ponto, repete os 3 pontos altos, a corrente e mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha, de novo, trabalhei os 3 pontos altos, a corrente mais 3 pontos altos num único ponto de base. Então, esse aqui é o padrão da nossa volta. Completou esse grupo aqui de pontos, nós fazemos uma corrente sempre. Vamos vir na base e vamos pular 1, 2. No terceiro ponto, fazemos um ponto baixo. E sempre depois do ponto baixo, nós fazemos uma corrente, laçamos, pulamos 1, 2. No terceiro, repetimos os 3 pontos altos, a corrente e mais 3 pontos altos.
Bem, então é com esse padrão que vamos trabalhar toda a volta de número 8. No final, nós teremos feito aqui 16 grupos iguais a esse. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei toda a volta de número 8 aqui depois de fazer esse último ponto baixo e uma corrente. Eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Depois de fechar aqui com o ponto baixíssimo, eu vou caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo aqui de correntes. Depois de caminhar com esses 3 pontos baixíssimos, eu vou estender bem a laçada aqui do azul e vou voltar a trabalhar com o branco. Então, aqui, olha, eu já troquei aqui a posição das linhas. Agora, nós vamos deixar o azul do lado de cá, que é a linha que nós não vamos usar, e o branco desse lado aqui. E vamos dar início aqui à nossa volta de número 9. Então, para começar a volta, eu venho aqui, olha, a minha laçada do branco, ela está bem na direção desse ponto baixo. Então, eu vou atravessar a minha agulha aqui pelo meio desse ponto baixo e vou ajustar a laçada do branco aqui na minha agulha. Vou puxar a linha branca pelo meio desse ponto baixo. Então, ó, está na mão aqui para eu trabalhar a volta 9. E em seguida, eu subo aqui 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto baixo de base. Então, fiz 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, volto no mesmo ponto baixo e faço mais 3 pontos altos. Aqui trabalhei o leque com os 3 pontos altos, a corrente e mais 3 pontos altos. Completou aqui, faz uma corrente. Fez essa corrente, nós vamos vir aqui nesse leque de base e nessa corrente que eu tenho aqui no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz mais uma corrente. Fez a corrente, agora é só vir no próximo ponto baixo e aqui trabalhar o leque com os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, aqui, usando esse ponto baixo de base, eu fiz os 3 pontos altos, a corrente, mais 3 pontos altos. Em seguida, faço mais uma corrente, venho nessa corrente do azul e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, uma corrente, vem no ponto baixo da frente aqui, na base, e repete aqui o leque. Fez o leque, faz uma corrente, prende um ponto baixo nessa corrente de base. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar pela volta toda. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei a volta de número 9 com o padrão que orientei. Estou aqui no finalzinho da volta. Agora, eu tenho que prender um ponto baixo nesse local onde eu tenho a laçada aqui do azul. Então, depois desse grupo, eu faço aqui a corrente e venho na corrente aqui onde está a laçada do azul e prendo aqui um ponto baixo sem prender a linha do azul. Então, olha, do lado aqui da laçada azul, eu faço o ponto baixo. Em seguida, faço mais uma corrente e prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Em seguida, caminho com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de correntes aqui. Bem, então aqui eu encerrei a minha volta de número 9 e inverti aqui a posição das linhas. Deixei a linha branca, que eu não vou trabalhar, para esse lado e a linha azul eu voltei para o lado de cá novamente. Bem, então aqui vamos dar início à volta 10. Aqui está a minha laçada do azul, na mesma direção dessa laçada tenho esse ponto baixo. Então, eu vou atravessar a minha agulha por esse ponto baixo aqui do branco e ajustar aqui a laçada do azul na agulha. Vou puxar a linha azul através desse ponto baixo do branco. Bem, e agora vamos dar início à volta de número 10.
Eu começo com as 3 correntes, volto no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Bem, então até aqui eu fiz 3 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 1, 2 correntes. Vou laçar, voltar na base, no mesmo ponto fazer mais 3 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Todos os leques da volta 10 serão feitos com 2 correntes aqui no meio. Completou o leque, é só fazer uma corrente, vir na corrente do leque de base e trabalhar um ponto baixo. Fez o ponto baixo, é só fazer uma corrente, laçar, vir para o próximo ponto baixo de base e aqui trabalhar o leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui de novo fiz o meu leque com os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, uma corrente, prende um ponto baixo na corrente do próximo leque, faz mais uma corrente e repete aqui outro leque. Bem, então esse aqui será o padrão da volta de número 10. A única diferença aqui é que nós vamos fazer 2 correntes aqui nos leques. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta 10 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 10, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até a corrente desse leque. Em seguida, eu estendi aqui a laçada do azul. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 11, usando o barbante branco. Então, para começar a volta 11, eu vou atravessar a agulha pelo meio desse ponto baixo do azul, que está aqui na mesma direção aqui da laçada no branco. Vou ajustar aqui essa laçada na agulha. Vou puxar aqui para frente a linha branca e vou trabalhar aqui o meu primeiro leque. Nós vamos subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos aqui nesse ponto baixo. Então, até aqui trabalhei 3 pontos altos. Agora faço 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, laça, faz mais 3 pontos altos. Aqui trabalhei o primeiro leque da volta 11, com os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, trabalhados nesse ponto baixo de base. Fez o leque, faz uma corrente, vem nas correntes desse próximo leque, prende aqui um ponto baixo. Em seguida, faz mais uma corrente, vem no próximo ponto baixo, trabalha aqui outro leque. Fez o leque, faz uma corrente, vem no próximo leque e nas correntes prende um ponto baixo. Uma corrente, próximo ponto baixo de base, um leque. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta de número 11. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 11, encontrando aqui o início. Eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida, eu caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até as correntes aqui do leque. E agora, vamos trabalhar a volta de número 12. A volta de número 12, nós vamos trabalhar com o barbante azul, então aqui está a minha laçada. Eu vou atravessar a agulha no ponto baixo que está na direção aqui da laçada. Vou ajustar essa laçada na agulha. Vou puxar essa linha aqui para frente e vou
subir aqui 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Aqui, na volta de número 12, eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos sobre todos os pontos baixos que eu tenho de base. Então, aqui já tenho um ponto alto, continuo fazendo os pontos altos nesse ponto baixo até construir 9. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, venho na corrente do leque, logo à frente, aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz uma corrente. Fez essa corrente, vem no próximo ponto baixo, trabalha aqui mais 9 pontos altos. Fez os 9 pontos altos, faz uma corrente, um ponto baixo nas correntes do leque logo à frente. Fez o ponto baixo, uma corrente, vem no próximo ponto baixo mais 9 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 12. Eu vou completar aqui a minha e venho. Completei todo o restante da volta de número 12, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, dou mais uma laçada aqui nessa linha. E corto. E essa ponta do barbante azul, nós escondemos aqui pelo meio desses pontos altos aqui com a peça virada pelo lado do avesso. Então, só você introduzir aqui a agulha pelo meio desses pontos altos e ir puxando essa linha aqui pelo meio desses pontos. Aqui onde a linha sair é só cortar bem rente. Bem, e agora vamos dar o acabamento aqui na nossa peça com o branco. Então, aqui eu tenho a minha laçada do branco. Para começar aqui a volta do acabamento, eu venho nessa corrente que eu tenho aqui, na mesma direção que está a laçada, pego aqui na linha da frente da corrente, ajusto a laçada na minha agulha e puxo essa linha aqui para frente. Puxou a linha para frente, faz uma corrente. Fez essa corrente, vem aqui na próxima corrente e atravessa a agulha pela primeira linha aqui da corrente e faz um ponto baixíssimo. E o acabamento, ele será trabalhado só com pontos baixíssimos, então não faça muito apertado esses pontos baixíssimos, que é para não repuxar aqui sua peça. Então vai olhando aí se você não tá apertando demais os seus pontos. Bem, então aqui eu trabalhei o ponto baixíssimo na corrente, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto alto que eu tenho de base, usando sempre a linha da frente aqui do ponto alto. Então, eu atravesso a agulha pela linha da frente, olha, eu atravesso a agulha de baixo para cima aqui no ponto. Busco a linha aqui e faço um baixíssimo. E vou fazendo um baixíssimo em cada ponto alto de base. Então, ó, sempre nessa posição que nós vamos introduzir a agulha. Aqui está o ponto alto, eu introduzo a agulha aqui, olha, de baixo para cima, pegando só a linha da frente aqui do ponto alto. E faço o ponto baixíssimo. E aquilo que eu falei, presta atenção para não apertar demais os pontos baixíssimos. Bem, então aqui trabalhei o baixíssimo sobre todos os meus pontos altos e encontrei aqui essa corrente. Aqui eu vou atravessar pelo meio da corrente e fazer um baixíssimo. Fez esse baixíssimo aqui na corrente, eu pulo o ponto baixo, venho na próxima corrente e na próxima corrente faço um baixíssimo. E depois continuo fazendo
um ponto baixíssimo para cada ponto alto. Bem, então é com esse padrão será trabalhada essa volta. Eu vou completar aqui a minha e venho. Contornei toda a minha volta com os pontos baixíssimos. Agora, nós vamos tirar aqui a agulha da laçada. E em seguida, vamos cortar o barbante branco e vamos deixar aqui, olha, uma ponta bem grandinha aqui pra gente arrematar. Eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, vou passar essa ponta de linha e agora nós vamos arrematar. Então, aqui, olha, aqui está o último ponto baixíssimo que eu fiz e esse aqui é o primeiro. Então, olha, pegando aqui de trás para frente, eu vou passar a agulha por debaixo das duas linhas desse ponto baixíssimo e vir aqui para frente, ó. Agora, eu vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro da frente aqui para trás nessa laçada e vou ajustar essa laçada na agulha aqui de tapeceiro, deixo ela bem justinha essa laçada. Puxo aqui a linha, acerto bem e trago a linha. Eu vou puxar aqui até encostar bem no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E agora eu volto aqui, olha, na frente e vou introduzir a agulha de tapeceiro bem no local onde eu passei a agulha aqui pela primeira vez, aqui atravessando de trás para frente para começar o remate. Então, eu introduzo aqui a agulha e saio lá atrás de novo. Então, depois que encostou bem assim, nós vamos virar o trabalho pelo avesso e eu vou descer com essa agulha pelo meio desses pontos altos que eu tenho aqui. Então, olha, a gente vai atravessando pelo meio dos pontos altos. Só presta atenção para não repuxar. A linha tem que ficar bem esticada, mas não pode estar repuxando. Bem, então aqui eu desci até o pé desse leque dessa outra volta aqui embaixo. Agora, para firmar bem, como foi fechado um ponto baixíssimo só lá em cima, no arremate, na borda da peça, nós vamos abrir aqui no meio esse fio. Vamos passar aqui, olha, uma das pontas pela linha de um ponto alto aqui e vamos puxar para cá. Só uma das pontas. Agora a gente amarra aqui. Pega essas duas pontinhas e passa por debaixo desses pontos aqui. E agora é só cortar aqui bem rente. E agora é só a gente estender aqui bem a peça. Então, vai pegando aqui nesse grupo de pontos altos e vai estendendo ele assim, ó, abrindo ele, primeiramente assim. E depois, você acerta aqui pra cima, ó, puxando assim. Que ele fica bem assentado. Fica muito bonito. Eu amei o resultado final dessa peça. Eu espero que você também tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E, se quiser mais vídeos de passo a passo aqui do canal, eu estou deixando aqui do lado duas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao passo a passo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.